Corporativo, com Milton Jung. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre empreendedorismo social, expansão de negócios. E a nossa convidada é a Ellen Moraes, CEO da HB Brasil Incorporadora e Construtora e da Habitat Reurb, que trabalham com incorporadoras e com regularização fundiária. Ellen Moraes, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia a todos, obrigada mais uma vez pelo convite. Ellen Moraes, vamos começar explicando o trabalho que vocês realizam e onde está a conexão com o empreendedorismo social? Na realidade, nós começamos pela regularização fundiária, onde é uma lei nova de 2017, onde nós verificamos a grande possibilidade de empreender dentro dessa área, por conta que nós temos mais de 50 milhões de imóveis no Brasil a serem regularizados, que não tem só documentação, que não tem infraestrutura digna, que não tem moradia digna de verdade. Então, isso é um grande braço que veio oportunizar grandes empreendedores a trabalhar com a regularização fundiária e, sem dúvida nenhuma, empreender com seus negócios nesse sentido. Em paralelo, nós também criamos a incorporadora e construtora para unidade de interesse social de uma forma diferenciada. Nós queremos entregar as coisas um pouco mais dignas, que é moradia semi-imobiliadas, onde os fixos podem ser absorvidos nessa construção, para que, de fato, eles possam morar em algo semi-pronto, porque a gente percebe que as camadas de interesse social, essa faixa da sociedade, ela tem uma dificuldade de pagar os seus financiamentos e ainda ter que colocar os móveis. E os móveis, muitas das vezes, vêm da sua casa antiga, às vezes são móveis sucateados, são armários que estão com a porta caindo, são geladeiras que são velhas, são fogões que estão destruídos, e aí eles acabam não tendo moradia digna. Eles ganham, sim, a unidade imobiliária, mas não é um lar digno para se morar. Eu acho que não custa nada você tirar um pouco, do seu BDI, da sua lucratividade e entregar, de fato, moradia digna, entregar dignidade dentro dessa construção civil. Então, essa é a nossa proposta. Como é que é o modelo de negócio de vocês? Nós somos uma empresa de construção, então a gente trabalha com Caixa Econômica, Geric, com outros bancos de financiamento, só que nós também temos o financiamento paralelo das unidades que são semi-imobiliadas. Então, ele vai adquirir um imóvel que já vem vínculos fixos, todos já colocados dentro do seu imóvel, e também dos eletrodomésticos essenciais, que eu entendo que é fogão, geladeira, máquina de lavar e micro-ondas. Então, esses aparelhos, a gente já deixa eles embutidos na cozinha e na área de serviço, para que ele só venha depois com os complementares, que aí é o sofá, a cama e tudo mais. De onde surge a ideia de um empreendedorismo com essas características? Eu sou uma pessoa que fez algumas viagens internacionais, e a gente começou a identificar que as unidades entregues em outros países já é desta forma. Nós estivemos em Dubai visitando algumas incorporadoras, e dessas incorporadoras, quando eles falavam, olha, aqui a gente já entrega todos os fixos e todos os eletrodomésticos já vêm junto com essa incorporação. Então, não é uma novidade da Ellen, eu me espelho no que há de melhor lá fora. E eu acho que o que há de melhor a gente consegue trazer para o nosso povo, mesmo que ele seja de uma camada de faixa 1, faixa 2, que são as camadas que são consideradas de interesse social. Eu acho que a gente pode, de fato, trazer esse tipo de modelo de negócio, esse modelo construtivo, porque, como eu falo, eu não quero entregar uma unidade construtiva, eu quero entregar moradia digna. Então, se eu quero entregar moradia digna, eu tenho que ter um diferencial. Ellen, vamos pensar juntos aqui para a gente entender como é que surge, como é que é esse processo criativo. Porque você é advogada por formação, é isso, né?
Quer advogada. dizer, e aí você já deixou claro para a gente que em determinado momento começa a trabalhar com a regularização fundiária, que se faz necessária, mas percebe ali que precisava dar um passo além. Agora, daí a ter uma ideia que torne viável isso economicamente, é preciso todo um processo de criação. Como é que foi esse trabalho? Você foi buscar essa informação com quem? Conta um pouco para a gente sobre essa realidade. Na verdade, eu não sou engenheira, não sou arquiteta, muito pelo contrário, eu piro com os arquitetos. Hoje a gente trabalha com arquitetos e engenheiros parceiros, né? São escritórios parceiros que desenvolvem os nossos projetos. Sai muito da cabeça da Ellen, eu quero assim, e aí a gente às vezes encontra uma resistência. Ellen, a conta não vai fechar. Aí eu pergunto, qual é o meu lucro? Minha margem de lucro é quanto? Sua margem de lucro é tanto. Você vai tirar um pouquinho dessa minha margem de lucro e vai me entregar isso aqui. É só aqui que eu quero. Eu não viso um lucro num só empreendimento, eu viso um lucro no atacado. Então, eu acho que se eu entregar o maior número de unidades que eu entregar dessa forma, eu vou ter uma demanda comercial muito melhor. Entre a pessoa olhar uma construtora que entrega no seco e uma construtora que entrega com semi-imobiliado, é um ticket meio comercial que eu tenho. Eu acho que ela vai preferir a minha construtora. Então, eu tenho toda uma equipe de parceria que diz que sai da minha cabeça e desenvolve os projetos. Mas é muita conta, é muita conta. Hoje, qual é o tamanho da HB Brasil Incorporadora? Hoje a gente tem só de projetos para 2025, a gente está com 7 projetos. A gente está com alguns loteamentos em andamento, a gente também é uma empresa especializada em loteamentos, então a gente tem loteamento em Minas, tem loteamento na Bahia, tem loteamento em São Paulo, que a gente está desenvolvendo, mas de unidades construtivas, só o ano que vem, a gente está com 2 projetos de mais de 3.000 unidades para iniciar lançamento, obra para o ano que vem. Perfeito. E me diga uma coisa, porque há dentro do projeto de vocês a ideia de uma internacionalização. Lá na abertura do programa eu falei que a gente ia conversar sobre expansão de negócios. Como que isso vem sendo trabalhado? Foi um presente esse ano, eu venho conversando com o Senegal já há alguns anos, eu recebi a embaixadora na minha residência, fiz um jantar, demonstrei desde o ano passado o interesse de ajudar a África a expandir, poder levar os nossos negócios para a África. E esse ano nós tivemos a nossa viagem para Dubai e aí descobrimos que não é só a África, o Senegal a gente já está numa conversa muito afinada com o governo. De ontem mesmo a gente fez um poll e estamos aí já fechando, eu agora em janeiro devo estar indo para a África e vamos também buscar outros países. E também estamos conversando com Sharjah, que é um Emiratos. Conversamos com as construtoras de Dubai, vamos levar uma moradia de apoio para lá. Sharjah, nós também vamos levar moradia de apoio e unidades construtivas. E aí, obviamente, que a gente vai buscar parceiros internacionais. Mas a gente já está tendo uma conversa e foi um presente muito, muito legal que a gente ganhou de uma viagem que a gente fez com a Behind aí bem, justamente que nos oportunizou aí de conhecer os outros países dos Emirados, porque muita gente fala Dubai e Abu Dhabi, Dubai e Abu Dhabi, na realidade são 7. E tem países que estão dando incentivos para que nós possamos colocar os nossos negócios lá, né? Então a gente agarrou essa oportunidade nessa última viagem e a gente está tendo uma conversa bastante afinada, já estamos abrindo a empresa dentro de uma free zone, toda uma burocracia, mas muito rápida, muito ágil, para que a gente, quem sabe, em 2000 e alguma coisa, contar para vocês que a gente já tá internacionalmente. Tá, e Ellen Moraes, dentro desse projeto de internacionalização, eu fico pensando aqui que é uma enorme oportunidade. Claro, vocês expandem os negócios, mas vocês também devem adquirir muito conhecimento, experiência e tecnologia que já se desenvolve lá fora e que pode ser aplicado no Brasil. Vocês já têm noção disso, desse nível de conhecimento que vocês podem adquirir? Essas visitações que a gente faz nas construtoras é surreal. A gente fica maravilhado. Eu que não sou engenheira e arquiteta, eu fiquei maravilhada nas visitações, o potencial construtivo. Uma coisa que eu sempre prezo muito, a gente quer ter uma empresa que está dentro dos ODS, dentro do Pacto Global da ONU,
A gente quer trabalhar com sustentabilidade, por isso que a gente trouxe esse parceiro, que é a Funplástico, com casas que são feitas de poliuretano, obra limpa, que você não tem um canteiro de obra lotado de obras de materiais de construção. E quando a gente foi visitar essas incorporadoras e construtoras, a gente vê 3, 4 edifícios de 30 andares sendo construídos e nada no chão, chão limpo. Não tem uma poeira, obra limpa. Então, é uma tecnologia absurda, né? O maquinário, a respeitabilidade ao meio ambiente que eles têm. E as coisas, de fato, lá fazem acontecer. E são 4, 5 canteiros, às vezes, de construtoras diferentes, no meio da cidade, e você fala, uau, cadê a sujeira da rua? Cadê o entulho jogado na rua? Cadê a areia? Enfim, não existe essas coisas. Então, isso a gente traz não só a questão tecnológica, como a questão comportamental. Como que estão os nossos canteiros de obra? A gente preserva muito da obra com sustentabilidade, porque não adianta a gente ficar só no discurso da sustentabilidade, no discurso do ambiental. Não, a gente tem que efetivamente fazer acontecer. Então, eu acho que esse é o tipo de maior ensinamento que a gente ganha fazendo essas visitações, e também a agilidade que eles têm de modelos construtivos. Eu tive em Boston também, e eu fui ver as unidades construtivas, e é um estado velho, né, um estado precursor dos Estados Unidos, mas eles também têm. A gente está vendo, eu estive em Cambridge, em Harvard, e fazendo prédios e obra limpa, sem nada no chão, com muita responsabilidade ambiental. Então, é isso que a HB também quer trazer para o Brasil, essa responsabilidade ambiental, esse pacto ambiental sendo respeitado. Isso, de alguma maneira, vai aumentar o custo dos projetos que vocês têm? Ou é possível, dentro dessa mesma visão que você já impõe lá no início do surgimento da HB Brasil, também investir nessa questão da sustentabilidade sem ter um custo maior? É um ganha-ganha. É uma política do ganha-ganha, não é ganha-perde. Porque se a gente não trabalhar dessa forma, a gente vai perder lá na frente. É a política do ganha-ganha. Não vamos perder em nada, muito pelo contrário, todo mundo vai ganhar. Ellen, Esse é. quando a gente olha a sua história, tem dois pontos ali que a gente poderia chamar a atenção. Quer dizer, um é a sua experiência pessoal que surge lá depois de quase um despejo, etc. E claro que impacta também o seu olhar sobre essa questão habitacional. E o outro que chama muita atenção é porque você vem de uma família que investia muito em educação, acreditou sempre no potencial da educação. Como é que esses fatores forjaram a sua personalidade, a sua forma de olhar os negócios? Eu tenho uma mãe guerreira que, se bobear, trabalha até hoje, ela tem 84 anos. Eu tenho uma filha de 17 que vai fazer faculdade de empreendedorismo. Então, assim, nós temos já na veia o empresariado. Mas o que foi que mais impacta a família e tudo mais? Realmente a gente veio de um despejo, mas a minha mãe sempre falava que sonhar é planejar e conquistar, né? Então, e que tudo passava pela educação. Minha mãe deixou muitas vezes de arrumar um cabelo, de arrumar um dente, de ter uma casa bonita, porque ela trabalhava muito e poderia ter isso para nos dar educação de qualidade. Eu e meu irmão, nós estudamos nos melhores colégios de São Paulo, minha mãe não tinha roupa para vestir, ela realmente se deu ao máximo para que hoje nós pudéssemos estar no local que estamos. Eu tenho um irmão que é doutorando da GV, que foi estudar em Boston, que é professor da GV, e hoje está na Ágora. Enfim, a gente conquistou os nossos espaços, mas não seria nada possível se a educação não tivesse vindo, se ela não tivesse de fato investido na nossa educação. Então, isso é o que eu acho que é o maior legado que um pai e mãe pode deixar para os seus filhos, é a educação, tudo perpassa da educação. Então, a gente teve educação de extrema qualidade, e é por isso que a gente está chegando onde está. Tá. E daí que surge também essa visão do empreendedorismo social, porque com todo o conhecimento que você tem, com toda a expertise que você desenvolve, você poderia estar dentro de outros campos aí, com enormes oportunidades que você tem no dia a dia. Mas você coloca o empreendedorismo social como uma missão? Inclusive, eu fui convidada por uma construtora, se eu não queria trabalhar com eles e deixar de fazer parte da incorporação, porque
obra é muito difícil, a margem é muito pequena, você não vai conseguir dinheiro, vem trabalhar comigo e tal. Eu falei, não, eu quero deixar um legado para os meus, né? Eu quero estar, deixar como lembrança para que as mulheres pretas, os homens pretos possam saber que é possível chegar lá, isso é muito importante. A veia empresarial, ela está comigo desde a advocacia, porque eu sempre tive escritório de advocacia. Então, eu nunca fui empregada, nunca fui funcionária, eu sempre tive meu escritório. No terceiro ano de faculdade, eu já fazia parceria com um advogado formado. Então, desde lá, eu já tinha esse viés de que eu queria ter algo. Eu passei por 24 anos numa área completamente adversa do direito imobiliário, e numa dificuldade, o direito imobiliário veio para mim. Numa dificuldade de mudada de chave mesmo, e eu abracei, e hoje eu quero isso para minha vida até ficar bem velhinha e poder me aposentar. E você tem consciência dessa responsabilidade que você assumiu no sentido de ser uma representação negra, demonstrando, sendo uma referência também para as pessoas, especialmente nós estamos falando aqui da área da construção e, infelizmente, é muito comum você ver o negro nesta área como operário e não como dono da obra. Quer dizer, isso é algo para você, assim, o quanto isso impacta e é ilustrativo até para que sirva de referência a outras pessoas? Eu sofro muito preconceito. A gente sofre preconceito estrutural. Eu tive uma reunião com um promotor que disse que eu não ia ter potencial financeiro para fazer uma obra de 1.600 apartamentos. Então, para você ver, o racismo está totalmente estrutural lá em cima. Promotor de justiça, um oficial de cartório falando quem é ela, presidentes de institutos falando ela só quer aparecer na TV, na revista, no jornal. E, na realidade, eu não quero aparecer, eu quero dar visibilidade para que as pessoas, mulheres e homens pretos, possam falar: se ela chegou, também consigo. E eu quero que eles tenham acesso a mim para falar assim: eu posso trabalhar com a senhora, eu posso aprender com a senhora, eu posso andar do seu lado, eu posso também montar uma construtora, eu posso também ser uma CEO. Eu quero alavancar homens e mulheres pretos dentro da construção civil, onde era um segmento totalmente branquista, de elite branquista e de homem, né? Depois, aos poucos, a gente foi tendo mulheres, tem mulheres gigantes aí, mulheres que eu admiro, mulheres do imobiliário, mulheres que eu admiro, mas donas de construtoras efetivas são muito poucas, e mulher preta não existe. Mas eu não quero ser a única, eu quero que muitas venham e que a gente consiga dizer: conseguimos lá. Então, a responsabilidade ela é muito grande, de ação afirmativa, de fato, de visibilidade. Tanto que a minha arquiteta que trabalha comigo, a Pamela, ela é uma menina preta, de 24 anos de idade, recém-formada, e eu fiz questão de trazê-la para o mercado da construção, de trazê-la para trabalhar comigo. Os meus funcionários, eu não acho que, ontem eu fiz até uma palestra, que eu não acho que os meus funcionários têm que ser todos pretos. Não, não é isso. A gente quer oportunidade de direitos, equidade de direitos. Ontem eu dei uma entrevista a uma grande construtora e eu falei: o que eu quero é que vocês enxergam que nós também podemos chegar lá, que nós também podemos ser os engenheiros da sua obra, que nós podemos ser o diretor corporativo, que nós podemos trabalhar no TI, podemos trabalhar no financeiro. Nós temos que parar de achar que o negro ele só tem que ficar no social da coisa, ou na pasta de diversidade. Nós queremos ser ministros da educação, nós queremos ser ministros de infraestrutura, nós queremos ser secretário de habitação. Quantos secretários de habitação preto você conheceu no Brasil? Quantos ministros da cidade ou de infraestrutura ou da habitação a gente viu no Brasil? Então, eu não quero só que a gente esteja em pastas, coloque ele lá nos direitos humanos, coloque ele lá na mulher. Não é que eu não estou lidando isso com preconceito, são pastas importantes. Mas o que eu quero dizer é que a gente é muito mais que isso. Então, a Ellen hoje ela tem um papel dizendo: olha, eu cheguei sendo CEO de uma incorporadora, nós temos uma meta, eu tinha uma meta de 50 mil em 10 anos, agora a gente tem uma meta de 200 mil com essa internacionalização em 10 anos, e vamos conseguir para que outros possam falar: poxa, agora eu posso colocar nos mais altos patamares uma Ellens, tá? Nos cargos de diretoria, de ministérios, de secretarias, porque eu acho que é oportunizar, é olhar a gente. Talvez
É óbvio que a gente tem que demonstrar que a gente tem condições, mas eu tenho certeza que a gente tem muitos que têm condição. Então, esse é o legado que eu quero deixar. Eu quero deixar um legado de ação afirmativa que eles possam ter certeza que eles podem conseguir lá, vindo de uma família de periferia, de uma classe pobre. Eu não tive dinheiro, estudava no colégio com muito sacrifício, nunca cheguei para a Disney agora com a minha filha. É, todos os luxos, né, que minhas coleguinhas de escola tinham, eu não tinha, mas eu tinha o foco na educação que minha mãe estava dando de qualidade. A partir do empreendedorismo iniciado, a partir do trabalho que você faz com o lançamento da HB Brasil Incorporadora, vocês conseguem obter um tremendo de um crescimento aí ao longo desses anos. O que foram os desafios, os grandes desafios que você enfrentou para alcançar esses resultados, especialmente sendo uma empreendedora sem sócios? Muito desafio. Desafios financeiros, porque às vezes até unidades bancárias, fundos, não acreditavam na gente. Fala, imagina, vou dar crédito. Foi muito difícil conseguir crédito. Eu digo que eu tive um grande parceiro, o Geri, que foi uma mola propulsora. E eu digo que os meus gerentes, eu tenho um carinho enorme. Já me pediram para eu mudar de agência umas 10 vezes, eu não mudo porque é um gerente. Ele teve um olhar muito carinhoso comigo. O Thiago e o Roberto foram pessoas excepcionais, acreditaram na Ellen, acredita na Ellen até hoje. E foi um dos motivos que a gente hoje é construtora gericada pela Caixa Econômica Federal. Então a gente tem o Geric, que nos dá status de incorporadora. Isso foi muito importante, o acreditar no mercado financeiro, mas recebemos muito preconceito na compra diária. Teve gente que falava com os meus heads, que eram brancos, e não queriam falar comigo, e virava a cara. E aí, quando o head perguntava, e aí, chefe? Eu falava assim, agora eu não sei, explica tudo para o Mariano, e aí depois eu decido, porque ele ficava se assustava, que era eu que ia ter o poder de decisão. Esse foi um dos maiores desafios, é sempre o preconceito racial. O maior desafio desse segmento, diuturnamente, e não é conversa de mimimi, é conversa real, é o preconceito racial. As pessoas não estão acostumadas a ver preto em lugar de decisão, em espaços de poder. E eles querem minar de alguma forma, eles querem te descredibilizar de alguma forma, porque eles não aguentam de você estar lá. Sendo que o que a gente quer é oportunidade de direitos, igualdade de direitos. Mas ainda existe um racismo muito forte no Brasil, diversas esferas, não é velado, ele é maldoso, e isso é um dos nossos maiores desafios. E ser sozinha é o maior desafio, porque na realidade, Milton, hoje a gente abriu o HB para 20%, a gente está conversando com uma sócia, enfim. A pessoa tem que ter muito meu feeling, ela tem que deixar de ganhar para oportunizar uma coisa digna. Por exemplo, as unidades da HB Brasil, eu não faço 1+4, que é uma térreo mais 4 sem elevador. Porque eu acredito que uma moradia sem elevador, ela não é digna. Aí você vai falar, como, Ellen? Hoje eu ando, amanhã eu posso não andar. Eu posso torcer meu pé daqui 5 minutos e não andar. E aí eu moro lá no 4º andar. Como que eu vou chegar no 4º andar? Será que o deficiente físico ele é obrigado a morar no térreo? O idoso ele tem que morar no térreo? Será que ele não pode ter um elevador para chegar no seu 4º, 5º, 6º andar? Então, as unidades da HB são no mínimo de 8 andares, porque não me custa nada eu tirar aqui do meu lucro para oportunizar um elevador que seja. Então, a pessoa para vir, ela não pode vir do mercado construtivo. Porque se ela vir no mercado construtivo, ela só visa dinheiro, lucratividade. Aí, Ellen, a margem é mínima, é 5%, mas o elevador vai ser 4, então eu vou ganhar 4. Mas eu quero o elevador. Então, tem que ser uma pessoa que tenha muito meu feeling social, e aí é difícil encontrar alguém do mercado nesse sentido. Você até já falou, sua meta aí é ser a maior incorporadora do Brasil na entrega de moradias dignas, você trouxe alguns números agora há pouco. O que isso pode significar para você em termos de impacto social e legado? É legado para esse povo preto, que houve uma mulher que foi a primeira que montou uma construtora incorporadora, uma mulher preta, pobre, que teve a ousadia
e a resiliência de montar uma construtora e uma incorporadora, que é possível eles fazerem o mesmo, né? Só basta você sonhar, planejar, vir de um planejamento, fazer mentorias, estudar muito para executar. E eu acho que esse é o maior legado que a gente vai dizer aí para o mundo que a gente conseguiu. Não só como mulher preta, mas como mulher, porque mulher também enfrenta desafios. Eu acredito que as mulheres no mundo corporativo da construção enfrentam desafios. Eu acho que eu estando à frente, eu vou também conseguir dizer não ao assédio sexual que as mulheres enfrentam dentro dos canteiros de obra, porque a gente vai estar à frente, né? Então, eles vão falar, agora o mundo está mudando, agora tem uma mulher que está à frente da obra, tem uma mulher que está dando as cartas. Então, acho que a gente vai trazer toda uma dignidade para as mulheres. É mais um cargo que as mulheres aí vão despontar. Bom, pegando uma das muitas histórias que você vivenciou com esse trabalho que você realiza, tem a ação lá em Alagoinhas e que você ajudou a legitimar territórios quilombolas, facilitando ali o acesso ao programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Que aprendizados dessa experiência você aplica hoje nos seus projetos? Total. Na realidade, quando comecei, eu nem sabia que nós tínhamos tantos quilombos. Depois eu fui estudar, eu sou muito estudiosa no sentido de querer saber, e aí eu fui para a Sorbonne, nós palestramos na Sorbonne falando dos quilombos do Brasil, junto com o ministro na época, e o maior aprendizado é de cooperativismo. Os quilombos é uma das coisas mais lindas que se tem, porque eles são umas unidades autônomas compartilhadas, realmente é uma irmandade. É a cultura que está lá e ela tem que ser preservada. A gente traz isso porque a cultura da Habita Brasil é oportunizar a moradia digna. Então, a Habita Brasil, ela tem uma cultura muito forte de que ela vai entregar a moradia digna. Então, quando eu trabalhei com os quilombos, existia uma cultura muito forte do manejo da farinha, das culturas tradicionais. Então, é isso que a gente traz como legado. A gente tem que privilegiar a nossa cultura. E a gente tem que, vamos dizer assim, garantir a cultura da sua empresa. Isso eu aprendi muito com mentorias diversas que eu já participei. Eu hoje pertenço à Escola Brasileira do Empreendedorismo, ela que me leva para eu viajar por diversos lugares, e é através disso que a gente aprende que a cultura é o que mais me deixou como legado das comunidades quilombolas. Eles preservam a cultura regional daquele lugar. Perfeito. Ellen, como é que você se preparou para gerenciar equipes? Você não tem sócios, mas tem equipes que trabalham com você. Como é fazer esse trabalho de liderança desses times? E foi um grande desafio, tá? Porque, na realidade, eu não sabia, vinha de um escritório de advocacia e é um outro mundo. E eu tinha um irmão que falava, Fabíola, você precisa estudar, ser empresária. E eu achava que isso era besteira. E aí eu fui conhecer a EBEM, que é a Escola Brasileira de Empreendedorismo, que vem de uma mulher, né? Tatiane Lunca, que vem de uma mulher. E eu falei assim, nossa, então eu vou fazer curso com essa mulher. De início eu era meio reticente, mas hoje eu digo que a gente aprendeu muito como lidar com time, pitch. Hoje a gente tem fórmulas de desempenho. A gente, quando contrata, a gente vê os arquétipos dos nossos funcionários. Eu tenho muito funcionário bebê, Milton, e eu gosto de oportunizar emprego. Eu gosto de dar o primeiro emprego, porque eu acredito no potencial do primeiro emprego. Então, um dos nossos diferenciais são poucos, só geralmente os escritórios PJs, parcerias, que são sêniores. Aí eu preciso de pessoas estratégicas, né? O orçamentista, o comprador, aí tem que ser pessoas técnicas. Mas o pessoal que trabalha comigo, tanto na regularização fundiária, como na base da incorporação, são funcionários bebês, são funcionários que a gente busca como primeiro emprego. E aí a gente faz todo um treinamento de 6 reuniões mensais, sou eu mesmo que faço, engajamento de time. Nós fizemos agora um loteamento que eu fui falar com os corretores, dentro das 3 imobiliárias, eu dei pitch de venda, eu dei engajamento dos corretores, nós simplesmente fechamos um loteamento de 149 lotes em um mês.
Então, esse tipo de trabalho eu faço. Por isso que eu falo, eu sou 24 por 24, trabalho 24 horas por dia. Mas eu faço questão de que o colaborador saiba quem eu sou, que ele pode contar comigo. A gente procura ter uma humanização entre os nossos colaboradores. Não é aquela coisa, eu vou passar pelo chefe do chefe, até porque a nossa construtora não é tão grande assim. Mas todos têm acesso a mim. Obviamente que tem momentos que eu falo, procure Bertrano, compre Cicano, não dá para mim responder, mas eu faço questão de conhecer os meus colaboradores, de estar com eles nas alegrias e nas dores. Então, eu humanizo muito a Habita Brasil, assim como os nossos clientes. É inadmissível a HB perder uma venda, porque um cliente está com uma restrição. A gente vai resolver a restrição dele. Vamos ver por que ele está com essa restrição. Porque as pessoas que nos procuram não são pessoas abastadas, não são pessoas que têm dinheiro, são pessoas que querem uma oportunidade. Então, elas não querem receber o não. Então, também é o nosso diferencial que dentro da nossa incorporadora a gente tem a House, então eu trabalho com as imobiliárias, mas esse treinamento nas imobiliárias e dos corretores, eu é que dou. Eu não admito não, eu não admito ficha reprovada. A gente tem que descobrir por que foi reprovado e vamos tentar resolver para que lá na frente ela seja aprovada. Talvez não seja aprovada para esse empreendimento, mas vai ser aprovada para o outro empreendimento. Essa é a nossa cultura. E eu estou aqui pensando o quanto um trabalho como esse pode ser impactante na vida de uma pessoa, de uma família. Sem dúvida. Eu tive um caso da menina que trabalha na minha casa. Ela queria muito comprar um apartamento, não era nem um apartamento meu, tá? Porque a gente não tinha unidade, e aí ainda construtiva, e ela falou assim que ela queria sair da comunidade para ir para um apartamento. E eu fiz todo o planejamento com ela, sentei com ela aqui, falei, então vamos, como que você quer comprar? Você precisa disso, tá aqui. Ela começou a abrir uma conta no banco, para que o banco enxergasse ela, para que ela pudesse adquirir score, para que ela pudesse adquirir isso, pudesse adquirir aquilo, e agora ela está só esperando a gente lançar a cotia para ela comprar a unidade imobiliária dela. Então, a gente faz esse trabalho que eu fiz com a moça aqui da minha casa, que é uma das minhas preocupações. Não adianta eu falar que eu estou vendendo unidades imobiliárias e meus funcionários morarem de aluguel. Meus funcionários morarem na favela. Então, isso eu pego muito de mentoria, alguns pitches de grandes CEOs aí, que eu sou super fã. Eu acho que a gente tem que cuidar dos nossos. Eu tenho que primeiro cuidar do meu time para depois cuidar dos nossos clientes também. Então, meu time tem que estar apaixonado, engajado. Então, eu peguei ela no colo e ela só está esperando as unidades a gente lançar. A gente lança um agora em março e ela vai comprar seu apartamento com a gente, organizadinho. Sem a gente ter que dar o peixe. A gente deu a vara, só deu a direção como deve ser feito. Perfeito. Ellen Moraes, quero agradecer muito a gentileza de você ter compartilhado aí toda essa sua visão no campo do empreendedorismo social, consciente desse impacto importante que você tem na transformação das pessoas também, das sociedades. Muito obrigado por estar conosco aqui no Mundo Corporativo e até uma nova oportunidade. Obrigada, Milton, pela oportunidade, a todos os que assistiram. Foi uma honra estar com vocês e eu estou sempre à disposição. Ellen Moraes, CEO da HB Brasil, incorporadora, também da Habita Reurb, conversou com você aqui no Mundo Corporativo, que contou com as participações do Carlos Greco, da Letícia Valente, da Débora Gonçalves e do Rafael Furugem. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo. Mundo Corporativo, com Milton Jung.